Essa ferramenta você vai conhecer neste vídeo. O método Kakebo. Os japoneses são historicamente grandes poupadores e ótimos investidores. Hoje você vai conhecer o método desenvolvido por uma japonesa e que proporciona ferramentas ótimas para que eles alcancem seus objetivos. Kakebo é um método de orçamento doméstico criado no Japão por Motoko Ani, no início do século XX. É um sistema tradicional e prático que ajuda as pessoas a controlarem suas finanças pessoais de maneira eficaz. Kakebo significa livro de contabilidade para economias domésticas em japonês. O método Kakebo é baseado nos seguintes princípios-chave. Registro detalhado de despesas. O registro detalhado de despesas é uma prática fundamental no método Kakebo. Ele envolve anotar minuciosamente todas as despesas realizadas no dia a dia, independentemente do seu valor. Essa prática serve como um registro preciso dos gastos, permitindo uma análise mais profunda dos padrões de consumo e ajudando a tomar decisões financeiras mais informadas. No Kakebo, as despesas são registradas manualmente em um livro específico para esse fim, onde são categorizadas e detalhadas. As categorias podem variar de acordo com as preferências pessoais de cada pessoa, mas geralmente incluem itens como alimentação, transporte, moradia, saúde, entretenimento e outros gastos diversos. A anotação de despesas deve incluir data e descrição. Registrar a data da despesa e uma breve descrição do que foi adquirido. Isso pode ser tão simples quanto almoço ou combustível. Valor. Anotar o valor exato gasto em cada transação. Categoria. Atribuir a despesa a uma categoria específica para facilitar a análise posterior. Esse registro minucioso ajuda a entender para onde está indo o dinheiro, identificar áreas onde os gastos podem ser reduzidos e auxiliar na definição de metas realistas de economia ou investimento. Além disso, ao escrever manualmente as despesas, muitas pessoas encontram uma maior consciência sobre seus hábitos de consumo, o que pode levar a uma mudança de comportamento em relação ao dinheiro. Reflexão sobre os gastos. A reflexão sobre os gastos é uma etapa crucial no método Kakebo, envolvendo a análise detalhada das despesas registradas para compreender padrões de consumo, identificar áreas de desperdício e tomar decisões mais conscientes em relação ao dinheiro. Essa prática é realizada geralmente no final de cada mês, revisando os registros de despesas feitos ao longo do período. Ao refletir sobre os gastos, algumas ações comuns incluem: identificar padrões. Observar para onde o dinheiro está indo. Pode-se notar, por exemplo, se há um gasto excessivo em determinadas áreas, como alimentação fora de casa, compras impulsivas, entre outros. Avaliar necessidades versus desejos. Distinguir entre gastos essenciais e supérfluos. Isso ajuda a priorizar as despesas de acordo com a importância de cada categoria. Analisar metas financeiras. Verificar o progresso em relação às metas estabelecidas no início do mês. Isso permite ajustar as metas futuras, se necessário, para melhor alinhamento com a realidade financeira. Identificar oportunidades de economia. Ao observar os padrões de gastos, é possível encontrar áreas onde é viável reduzir despesas, seja cortando gastos desnecessários ou encontrando alternativas mais econômicas. Aprender com os erros. Refletir sobre gastos não planejados ou excessivos ajuda a entender o que motivou essas decisões e a evitar repeti-las no futuro. Essa prática de reflexão não apenas permite um controle mais eficiente dos gastos, mas também promove uma consciência financeira mais profunda. Ajuda a tomar decisões mais conscientes e informadas em relação ao dinheiro, capacitando as pessoas a gerenciar suas finanças de maneira mais eficaz e alinhada com seus objetivos financeiros. Definição de metas financeiras. Definir metas financeiras é uma parte essencial do método Kakebo. Essas metas servem como diretrizes para guiar as decisões financeiras e podem variar de pessoa para pessoa, dependendo das prioridades individuais. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a definição de metas financeiras no contexto do Kakebo. Especificidade. As metas devem ser claras e específicas.
Em vez de apenas dizer quero economizar mais, é mais eficaz estabelecer uma meta quantificável, como economizar X quantia de dinheiro para uma viagem ou reduzir os gastos mensais em Y reais. Realismo. As metas devem ser alcançáveis e realistas, levando em consideração a situação financeira atual e os recursos disponíveis. Definir metas inatingíveis pode ser desmotivador e frustrante. Tempo definido. Estabelecer um prazo para alcançar a meta pode ajudar a manter o foco e a motivação. Isso pode ser uma meta mensal, trimestral ou anual, dependendo da natureza da meta financeira. Priorização. É útil priorizar as metas financeiras, especialmente se houver várias. Identificar quais metas são mais importantes ajuda a direcionar os recursos e os esforços para alcançá-las. Acompanhamento. Regularmente revisar e avaliar o progresso em direção às metas estabelecidas. Isso permite ajustes, se necessário, e a manutenção do foco nas prioridades financeiras. Por exemplo, uma meta financeira no contexto do Kakebo poderia ser economizar uma determinada quantia para um fundo de emergência, reduzir os gastos em uma área específica, como entretenimento ou alimentação fora de casa, ou mesmo investir em educação financeira para melhorar o conhecimento sobre investimentos e planejamento financeiro. Ao definir metas financeiras, o Kakebo oferece uma estrutura que não só ajuda a controlar os gastos, mas também direciona os esforços para alcançar objetivos financeiros mais amplos e significativos. Categorização de despesas. A categorização de despesas é uma prática essencial no método Kakebo, envolvendo a classificação e organização das despesas em diferentes grupos ou categorias. Essa prática é fundamental para uma análise mais detalhada dos gastos e permite uma compreensão mais clara de como o dinheiro está sendo utilizado. As despesas podem ser categorizadas de diversas maneiras, dependendo das preferências pessoais e da estrutura adotada por quem utiliza o Kakebo. No entanto, algumas categorias comuns incluem: alimentação. Engloba gastos com compras de supermercado, refeições fora de casa, lanches e cafés. Moradia. Inclui despesas com aluguel ou hipoteca, contas de água, eletricidade, gás, internet, telefone, entre outros. Transporte. Abrange gastos com combustível, transporte público, táxis, manutenção do veículo e estacionamento. Saúde. Compreende despesas com planos de saúde, medicamentos, consultas médicas, exames, entre outros relacionados à saúde. Lazer e entretenimento. Inclui gastos com cinema, restaurantes, viagens, hobbies, livros e entretenimento digital. Educação. Engloba despesas relacionadas à educação, como mensalidades escolares, cursos, livros didáticos, material escolar, entre outros. Economias e investimentos. Refere-se a qualquer valor destinado à poupança, investimentos, fundos de emergência e previdência. Ao categorizar as despesas, é possível identificar padrões de gastos e entender onde o dinheiro está sendo direcionado com mais frequência. Isso facilita a análise financeira e ajuda na tomada de decisões conscientes sobre como distribuir o orçamento de maneira mais eficiente, cortando gastos desnecessários ou ajustando as alocações de acordo com as prioridades financeiras pessoais. Você está percebendo como é possível criar um plano e fazer a sua vida de ex-endividado se transformar numa vida de prosperidade e de sucesso no futuro? Se isso tudo estiver fazendo sentido para você, peço que se inscreva no canal e curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas como você. Agora, vamos para a parte mais importante desse vídeo. Preste bastante atenção. Planejamento mensal. No método Kakebo, o planejamento mensal desempenha um papel fundamental na gestão financeira pessoal. Esse processo envolve a criação de um plano detalhado para os gastos do mês seguinte, com base nas experiências do mês atual e nas metas financeiras estabelecidas. Aqui estão os passos comuns para o planejamento mensal no Kakebo. Revisão dos gastos anteriores. Antes de planejar o próximo mês, é essencial revisar os gastos do mês atual.
Isso proporciona uma compreensão clara de como o dinheiro foi utilizado, ajudando a identificar áreas onde os gastos podem ser ajustados. Estabelecimento de metas. Com base nas metas financeiras pessoais, como economizar uma quantia específica, reduzir gastos em uma determinada categoria ou investir em algo importante, defina objetivos claros para o próximo mês. Definição de um orçamento. Determine quanto pretende gastar em cada categoria durante o próximo mês. Isso inclui despesas fixas, como contas mensais, bem como gastos variáveis, como lazer, alimentação fora de casa e compras. Priorização de gastos. Em caso de restrição orçamentária, é crucial priorizar os gastos. Determine quais despesas são essenciais e quais podem ser reduzidas ou eliminadas para se adequar ao orçamento estabelecido. Registro das projeções financeiras. Anote o planejamento mensal em seu livro Kakebo ou sistema de registro, separando as categorias e os valores destinados a cada uma delas. Revisão periódica. Durante o mês, é útil revisar periodicamente o progresso em relação ao plano estabelecido. Isso permite ajustes conforme necessário para manter-se alinhado com o orçamento planejado. O planejamento mensal no método Kakebo não apenas ajuda a antecipar os gastos e a controlar as finanças, mas também cria uma mentalidade mais consciente em relação ao dinheiro. Ao dedicar um tempo para planejar com antecedência, as pessoas se tornam mais capacitadas para tomar decisões financeiras informadas e alinhar seus gastos com suas metas e prioridades financeiras. Neste vídeo sobre o método Kakebo, percebemos como a simplicidade pode ser poderosa quando se trata de gerenciar nossas finanças. Ao registrar detalhadamente nossos gastos, refletir sobre nossos padrões de consumo, definir metas financeiras realistas e categorizar nossas despesas, criamos não apenas um sistema, mas sim uma mentalidade consciente em relação ao dinheiro. O Kakebo não é apenas sobre números. É sobre compreender nossos hábitos financeiros, tomar decisões informadas e alinhar nossos gastos com nossos objetivos. Ao implementar esse método, não apenas controlamos melhor nossas finanças, mas também cultivamos uma relação mais saudável e consciente com o dinheiro, capacitando-nos a criar um futuro financeiro mais sólido e significativo. Lembre-se, a verdadeira riqueza vai além do que está na carteira, está na sabedoria e no controle que temos sobre nossas escolhas financeiras. Não basta apenas resolver o passado com o desenrola, é preciso planejar o futuro e brilhar em uma nova vida de sucesso financeiro.